Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Beleza? Mais um vídeo aí, vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de Deus Pai. Então, hoje eu vou falar assim de algumas figuras, né? E eu vou citar algumas de Mateus e algumas de Apocalipse, tá? Uma das figuras que tem a parábola da semente que cai. O semeador vai lançando a semente, vai caindo pelo caminho, né? Uma cai na parte pedregosa, né? E outra cai na parte onde tem os espinhos. Os espinhos ali significam os cuidados do mundo. A pessoa fica, que nem Jesus falou para Marta, né? Quando ele estava ali com Marta e com Maria, né? Na reunião ali dos apóstolos. Aí Marta estava preocupada em arrumar a casa, deixar tudo bonitinho para agradar Jesus, arrumar comida. Ela falou: "Ah, senhor, não se importa que minha irmã Maria não me ajude? Peça a ela que me ajude." E Maria, ela estava aos pés de Jesus aprendendo do que o Jesus estava ensinando, né? Aí Jesus falou: "Marta, Marta, está atarefada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir os ensinos." Então, muitas pessoas hoje são assim, cientes de tarefa e não tem tempo para Deus, não tem tempo para ouvir Cristo, não tem tempo para ouvir a palavra, nem para ler, nem para estudar, nem para nada. Entendeu? Faz uma oração rápida ali e pronto, e acha que isso basta. Entendeu? Então, os cuidados do mundo, os espíritos são cuidados do mundo. Né? E em terreno perigoso é aquela pessoa que, quando vê as dificuldades, as tribulações, aí desiste também do caminhar, né? Desiste, afasta-se de Deus. E tem as aves do céu que rouba, que vem comer a semente cai, as aves do céu, elas vêm roubar. As aves do céu representam agente de Satanás, tá? Que rouba a semente, ou seja, são líderes religiosos falsos que vê a semente que vai estar prestes a brotar no coração da pessoa, ele vem e rouba com falsas profecias e tira, que nem Jesus falou para os fariseus: "Vocês não entram no reino de Deus e não deixam quem está entrando entrar." Entendeu? Vocês impedem a passagem deles. Entendeu? Porque ele rouba a semente. Entendeu? A semente do puro evangelho, da graça de Deus, que os religiosos roubam e distorcem, coloca regras religiosas, coloca a regra da lei do Antigo Testamento, e assim a palavra não frutifica no coração das pessoas. Entendeu? Então, o que significa essas aves aí agente de Satanás, a árvore do céu que rouba a semente, que é a palavra, né? E o terreno perigoso, as dificuldades da vida, e a pessoa desiste do caminhar, né? Com Deus, com Cristo. E os espinhos, que são os cuidados do mundo, né? Tem pessoas que recebem até a palavra com alegria, mas os cuidados do mundo sufoca a pessoa a ponto de ela não progredir mais. E aí essa semente vai murchando e morre. Entendeu? É o significado. Agora, lá em Apocalipse, que nem eu falo sempre, o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro simbólico, figurativo, tá? Mas, como que se entende? Quando a gente fala assim que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos e figuras, não quer dizer que essas figuras, o significado dela não vai se concretizar literalmente. Deus, ele usa de coisas, de animais ou de coisas da nossa vida aqui terrena, do nosso cotidiano, para falar uma coisa espiritual, entendeu? Que vai concretizar fisicamente, entendeu? Então ele usa de parábolas, de figura, entendeu? Então o livro de Apocalipse é recheado de figuras. Então, para interpretar, você tem que ou ter o Espírito Santo, ou mesmo tendo o Espírito Santo, se você não tiver estudando com frequência as Escrituras, você precisa do auxílio de outra pessoa que entende mais, que está mais ali estudando direto, entendeu? Mas tem que comparar com a Bíblia, se aquele é profeta de Deus verdadeiro e se ele está falando da parte de Deus, sempre comparando com a Bíblia. Não vai acreditando só, porque a palavra fala, né? Nos últimos dias amontoarão doutores para si conforme o seu próprio desejo. Ou seja, a pessoa quer procurar ouvir o que agrada a ela. Deus, ele não te dá o que você
quer, ele te dá o que você precisa, entendeu? Não é, às vezes você perde coisa que ele sabe que vai ser pro seu mal. Você acha que é pro seu bem, mas ele vê que é pro seu mal. Aí ele não vai te dar. Aí se você insistir, orar e pedir, ele até dá, mas ele permite você ter para você tropeçar e ele falar, tá vendo, ó, o que aconteceu? Você insistiu, eu permiti que você tivesse, mas eu tava falando, não é pro seu bem, não tava querendo te dar, mas você tava insistindo e querer ter. Se Deus, Jesus falou, qual o pai que o filho pedindo peixe vai dar escorpião ou serpente, ou pedindo pão vai lhe dar pedra? Entendeu? Deus sabe. Aquilo às vezes parece peixe, parece pão, mas é pedra e é escorpião ou é serpente. Entendeu? E você não está enxergando espiritualmente aquilo. Por isso que Deus às vezes não atende as orações, porque você está pedindo para gastar com seus prazeres, ou para ter casa luxuosa, ou para ter carro na garagem, para se exibir para os outros. Aí Deus não vai dar isso daí. Entendeu? O seu propósito de coração não está em pedir coisas espirituais. Eu peço que Deus me dê sabedoria, me dê saúde para me trabalhar e conquistar o meu pão, né? Eu peço a Deus que, orando pelos meus irmãos, que eles sejam curados de enfermidade, que eles sejam convertidos, que abra, ou se eles já entregaram a vida para Jesus, que abra os olhos espirituais para ter entendimento, para ser liberto dos julgos de escravidão que os religiosos colocam neles, entendeu? Então, lá em Apocalipse, meus irmãos, fala assim de prostituta. Ele não está se referindo a uma mulher que se deita com vários homens. Ele está usando de metáfora para poder dizer que ele pega uma prostituta. Ele falou para... Não sei se foi para Oséias, não lembro agora, o Isaías. Que ele falou, pega uma mulher de prostituição e se casa com ela. Por quê? Porque ele queria mostrar para o povo de Jerusalém como Deus estava se sentindo quando eles adoravam outros deuses de pedra, de pau, de barro, entendeu? Porque eles estavam se prostituindo, estavam traindo a Deus, entendeu? O Deus dos que criou os céus e a terra. E assim tem hoje. Só que hoje os ídolos não são de pedra, de pau e de barro. Hoje são outro ídolo, são homens, cantores, são cantores ou gospel ou não gospel, cantor do mundo mesmo. A pessoa idolatra, se rasga por causa desses caras. Você admirar é uma coisa, você gostar do trabalho da pessoa, ser fã da pessoa é uma coisa. Você ser idólatra é você ser fanático. É igual o time de futebol, as pessoas não se matam por time de futebol, isso é idolatria. Então você está adorando o time de futebol, entendeu? E Deus abomina, porque Deus tem ciúme. O Espírito de Deus, você tem que viver para Deus, não para as coisas do mundo. As coisas do mundo você utiliza dela, porque você está no mundo e precisa. Como se dela não utilizasse. Você utiliza como se não utilizasse. Porque você só utiliza porque você necessita dela para este mundo. Mas você não se apega de coração. Se você perder, perdeu, ué. E daí? Eu não perdi Deus, eu tenho Deus. Pronto. Eu tenho saúde para conquistar de novo, trabalhar e conquistar. Então, não sou agarrado às coisas. Entendeu? É isso, é o sentido. Então, daí eu já expliquei o significado de prostituta, né? Por isso que tem a grande Babilônia, escrita mistério na testa. A mãe das abominações da terra. Quer dizer, ela é a mãe, ela tem suas filhas. Ela começa com a igreja católica e termina com a igreja protestante sendo a filha. Entendeu? Que são todos Babilônia. Entendeu? Tudo confusão, tudo distorcendo da palavra. Por isso que lá no... Pedro fala, para nós é indício de salvação, para eles de perdição, porque eles enganam e estão sendo enganados, esses líderes religiosos, entendeu? Por isso que eu falo, religião não vem de Deus, gente. As pessoas insistem em querer ficar se juntando com religião, mas a gente não pode obrigar a pessoa a sair, né? A gente só tem que pregar a palavra e falar, isso está errado, se a pessoa não quiser aceitar, a gente não pode fazer nada. Aí no final dos tempos, pode ser que os anjos, se a pessoa estiver lá enganada só, aí eles vão tirar de lá os anjos do Senhor. Agora, se a pessoa não estiver enganada, ela passa a ser cúmplice desses líderes religiosos, que ela quer o mesmo que esses líderes querem. Então ela vai ser queimada junto com eles. Vai se perder junto com esses líderes aí. E esses líderes não vão se salvar. Só se for alguns poucos líderes que estão enganados. Que tem alguns líderes religiosos que estão enganados, infelizmente. E que estão lá de coração, mas só estão enganados. Mas a maioria dos líderes não estão enganados, eles estão enganando, entendeu?
E esses que são a ave de Satanás, que rouba a semente, entendeu? São os líderes religiosos, entendeu? Que na palavra já fala, Deus falando, algumas mensagens, algum evangelho fala, eu odeio religiosidade e a religião pura e imaculada para com Deus, visitar os órfãos e a viúva e ajudá-las e se desviar da corrupção no mundo. Essa é a religião pura e imaculada com Deus. E ligar e desligar. Entendeu? Essa é a religião de Deus. Não tem religião que o homem criou. Aquilo ali é criada pelo homem para manipular a mente da pessoa, enganar, para ele ter controle sobre a pessoa, para ele ditar regras para a pessoa, entendeu? Não é a regra da sã doutrina da Bíblia, é regras de homem, regra da lei do Antigo Testamento, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, senão você vai para o inferno, entendeu? Rapaz, se a pessoa não tem conhecimento, ela acredita em tudo isso aí, ó, e aí ela pode estar indo para o buraco, está indo para as trevas, sem saber. Foi o que falou ali na carta, no Evangelho de João. As pessoas estão indo para as trevas sem saber, achando que está indo para a salvação, para a luz. Por quê? Porque elas, em vez de estudar a Bíblia, de comparar tudo que ela escuta com a Bíblia, ela tem preguiça. Alguns não têm tempo, mas muitos não vai por preguiça. E aí vai para as trevas junto com os líderes. Entendeu? Essa pessoa quer ir porque ela acha que não existe uma condenação eterna, não existe lago de fogo na mente da pessoa. Por isso que ela continua. Depois lá no fim de tudo vocês vão ver, viu? Depois da morte não tem arrependimento não. Então vamos voltar lá. Então diz também que tem lá em Apocalipse 7 cabeças com 10 chifres. Aí a pessoa pensa que é um monstro que vai ter no final dos tempos. Não, gente. Ali está se referindo a homens. Homens possuídos por demônios. Entendeu? E quem são esses homens possuídos por demônios? São as nações, que são as 7 cabeças, tá? E isso daí, às vezes eu fico até com receio de falar aqui. Mas vou arriscar, né? As 10 cabeças é Nações Unidas e ONU. Entendeu? Que juntam as nações, entendeu? Uma ajuda a outra em guerras e coisas assim, ou finge que ajuda e depois trai uma a outra, né? Nesse conceito aí. Então, são 10 cabeças, então são homens, nação, são homens de nação. Nação significa não só nação de país, mas significa nação de homem de algum país, entendeu? Então, o que acontece, meus irmãos? Quando fala, não está falando de animal, tá falando de homens, governantes, líderes religiosos e governantes de governos que estão possuídos por demônio para enganar a população. E eles se vestem de santos, se transfiguram em anjo de luz. Por isso que muitos que não leem as escrituras não conseguem enxergar que eles são os verdadeiros demônios, eles são possuídos por demônios, entendeu? Para enganar a população, para manusear, para fazer as obras infrutíferas das trevas, dele se realizar. Porque lembre-se que eu estava falando de João, agora começou o barulho, irmão, agora vai, hein? Eu estava falando do Evangelho de João, que estava falando assim, Jesus falou, vós sois filhos do diabo, e querem satisfazer suas vontades. Por que eles são os filhos do diabo? E Jesus estava falando de líder, tanto religiosos quanto governamentais, porque ali, nos fariseus e saduceus, tinha tanto o sinédrio, que era o Senado, e que era governamental, e tinha os líderes religiosos, que se reuniam ali. Então, desde aquela época tem a manipulação das pessoas. Por isso que quando Jesus veio, ele queria matar Jesus, porque ele estava com o poder dele ameaçado, porque o Filho de Deus estava no mundo. Então ele sabia que ia perder o poder deles, entendeu? Tanto do religioso como do governamental. Entendeu? Que Jesus ia desmascarar toda... Porque Jesus fala, eu vim para destruir a obra do diabo. Entendeu? Então, nós somos enviados também por Jesus para isso. Entendeu? Por isso que o diabo nos ataca tanto. Porque nós estamos na linha de frente, tentando destruir as mentiras do diabo, os enganos. Para livrar a pessoa. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque se a gente revela a verdade, se a semente da verdade brotar no coração de alguém, ela escapa das garras do diabo. E aí ela é livre, ela é liberta, ela voa como uma águia. Ela não voa mais, ela não fica limitada, se rastejando, entendeu? Ela voa como uma águia. É isso, entendeu? Então é figurativo. Quer ver outra figura que tem também?
se eu me recordar aqui, dos aves, aves, deixa eu ver o que mais que vem na minha mente. Dá outra face. Jesus fala para dar outra face, né? Em Mateus. Se alguém te bater na cara, dê a outra face. Ele não está falando no sentido de se a pessoa te espancar, você bate mais aqui. Bate que eu gosto, bate que eu gosto. Você não é masoquista? Ele está se referindo assim, ó. Se alguém te prejudicar, não revide. Entendeu? Não revide, não pague na mesma moeda. Dá a outra face é você pagar com amor. Entendeu? Aquele que te faz o mal, você paga com o bem. Dá de beber ao seu inimigo, dá de comer ao seu inimigo. O que você faz para o seu inimigo? Perdoar a pessoa não é conviver com ela. Você perdoa ela, mas você quer distância. Você deseja o bem, você ora pela pessoa, mas você quer distância. Você não é obrigado a conviver com ela. Porque se a pessoa te fez algum mal, se ela te traiu, ela vai fazer de novo. Entendeu? Mesmo que você tenha perdoado ela, porque se a semente não brotou no coração dela, se ela não foi convertida com o seu bom porte, e vamos supor, você perdoou ela, em vez dela se converter, ela fala assim, puxa, o cara me perdoou, fez uma maldade. O que levou ele a me perdoar, hein? Como que ser humano, que diferente, esse ser humano é diferente, que bondade esplendorosa, mas essa bondade vem de Deus, não vem da gente que perdoa, né? É Deus que nos capacita a perdoar, por meio do Espírito Santo. Então, ela vai querer saber, por que você me perdoou? Eu fiz uma coisa tão grave contra você, aí você vai falar para ela. Se a palavra entrar no coração dela, ela aceita e não vai te fazer mal, mas tem uns que não entra. Então, você vai conviver com ele, ele te traiu uma vez, ele vai te trair de novo, porque ele vai te pôr como bobo. Ele vai falar, esse daí sempre perdoa, é bobão, então eu vou pintar e bordar e pisotear nele e ele sempre vai me perdoar, entendeu? Não é assim, entendeu? Jesus fala perdoar até 7 vezes, ele fala perdoar, ele não fala conviver, entendeu? Até 7 vezes 7, mas ele fala perdoar, perdoa quantas vezes for necessário, mas ele não fala que você tem que conviver com a pessoa. Entendeu? Você perdoa, não tem rancor dentro do seu coração, não vai querer o mal dela, não vai querer se vingar, esquece, coloca no esquecimento, ora para ela, para Deus converter essa alma, se porventura Deus achar arrependimento no coração dela. Mas você vive longe dela, você não deseja o mal, se um dia ela vier bater na sua perna, você dá de comer, aí você vai lembrar, pô, mas aquela pessoa me fez o mal, entendeu? Eu vou dar de comer? Dê de comer. Entendeu? Mas isso não quer dizer que ela vai toda hora bater na sua porta e você tem que sustentar ela, porque aí ela vai se aproveitar, ela vai ficar nas suas custas. Aí você fala, te dei de comer uma, te dei de comer duas. Agora vai lá e procura um emprego e vai trabalhar, porque eu não posso viver te sustentando. Não é que eu não quero, eu também sou pobre. Entendeu? Porque senão a pessoa monta em você e começa a se aproveitar de você, achar, porque você é cristão, você tem que sustentar. Se todo mundo pensar assim, como é que você vai dar conta de sustentar um monte de gente? Já pensou? Entendeu? Então não é isso. É que as pessoas entendem errado. Você perdoa, mas já fiz o bem para você, já te perdoei, já te dei de comer, te dei de beber, mas agora segue sua vida. Vai. A palavra de Deus fala, aquele que não trabalha, que também não coma. Então tem pessoas que é folgado, que quer viver nas custas dos outros. Tem pessoas que você pode ajudar? Pode. Você vai lá, ajuda, dá alimento, dá uma palavra bendita para a pessoa. Aí tudo bem, você fez uma vez, fez duas. Você vê que a pessoa só está ali e não se move para procurar um trabalho, quer ficar nas custas dos outros, aí você larga de mão. Você ora para ela se converter, arrumar um trabalho e ser uma pessoa digna. Entendeu? Mas aí você não vai ficar vivendo sustentando a pessoa que não quer saber de nada. Entendeu? Tem aproveitador, é igual os pastores, líder religioso, que eles distorcem a palavra. Tem uma palavra que fala assim, o obreiro é digno do seu salário. Então ele fala para você, tá vendo? Você tem que me sustentar o meu salário, pagar o salário para mim todo mês. Entendeu? Os caras são malandros, velho. Sustentar na obra quando você vai fazer uma obra missionária, de viajar de cidade em cidade. Você junta ali a comunidade, dá as ofertas, cada um dá um pouquinho, faz um montão, e aí entrega para ele, aí ele vai fazer a obra, porque ele vai gastar com comida, com veste ou com alguma coisa durante a viagem que ele vai ter que ter gasto. Entendeu? É nesse sentido. Não é que você tem que pagar salário para um homem que não trabalha, porque Paulo era consultor de tenda. Paulo fazia tenda. Ele vivia também das ofertas. Por quê? Porque quando ele não estava fazendo tenda, ele ia pregar a palavra, ele tinha que viajar de cidade em cidade. E o dinheiro dele
não era suficiente, porque ele tinha o gasto com o sustento dele. Então, às vezes, a pessoa sustentava para ele ter o que comer e dividir com os outros irmãos, entendeu? Então, ele tinha que reunir os irmãos que estavam com condição melhor para dar as ofertas, para distribuir entre as órfãs e a viúva e sustentar os irmãos mais carentes e para o ministério dele, para ele viajar para pregar o evangelho, ele vai precisar de dinheiro, entendeu? É nesse sentido. Aí os líderes malandro, não quer trabalhar e quer viver da gordura de papai, entendeu? Aí engana vocês e vocês têm que dar dinheiro para esses malandros aí que não quer trabalhar, porque a palavra fala, viverei do suor do seu rosto, não quer dizer, viva, quando fala, tem outra passagem que fala assim, ó, é aquele que, como que viva do evangelho, aquele que prega o evangelho tem que viver do evangelho. Viver do evangelho não é que você vai ganhar dinheiro para viver daquilo. Você é viver pregando a palavra, viver por evangelho. Se doar, a sua recompensa é a recompensa da coroa da vida que está no céu, não é a recompensa da terra. Entendeu? É lógico que se você orar algum irmão para te ajudar financeiramente, para fazer alguma obra que necessita de dinheiro, o Senhor vai ver o seu coração de retidão e vai mover pessoas para te abençoar com dinheiro para você fazer a obra. Mas não é para você reter para si, entendeu? Viver de sustento, só de pregar o evangelho, prega o evangelho. Paulo pregava o evangelho, mas Paulo trabalhava. Pedro era pescador, ele deixou de ser pescador um tempo, que foi pescar homem, como Jesus falou. Depois ele voltou a ser pescador. Não porque ele achou, o mestre morreu e tal, mas ele também fazia aqui ou lá um bico de pescador. E depois pregava o evangelho, entendeu? Para pelo menos não viver só nas custas. Paulo falou para os coríntios, olha, me pagaram para falar a palavra, porque pagaram, porque ele tinha que viajar. Então as outras igrejas tinham pagado Paulo naquele dia, não é para ostentar de todo mês, todo dia, o salário de pastor por mês. Aí pagaram Paulo, mas para mim não ser pesado a voz e dar os exemplos para vocês não achar que eu tô querendo ser igual, isso está em 2 Coríntios, tá? Pode procurar lá. Ser igual a esses pregadores mentirosos que só quer comer a gordura das ovelhas, esses daí são fraudulentos, entendeu? E eu não sou assim, entendeu? Eu peço dinheiro porque eu preciso comer, me alimentar, eu estou fazendo a obra. O obreiro é digno do seu salário, o que ele quer dizer que ele tinha tanto direito de comer dos recursos que juntaram ali das ofertas de dinheiro, que era para comprar mantimento, para sustentar o corpo. E ele tinha direito de comer ali, e estavam negando a Paulo, entendeu? Era nesse sentido. E aí a pessoa não entende o contexto, aí os pastores distorcem para poder ficar nas suas custas, para você sustentar você, não sozinho, que você dá vai 10, outro dá 20, outro dá 100, outro dá, e aí faz um montão. Entendeu? Não é só você que vai sustentar, mas mesmo assim, o dinheiro é seu, se você quiser dar para pastor, dê, o problema é seu. Você que está sendo bobo, não sou eu dou para os necessitados, eu dou para onde o Espírito me guiar que eu tenho que levar, não é um homem que tem que determinar o que eu vou fazer, é o Espírito Santo, entendeu? Eu sou movido por Deus, pelo Espírito de Deus, não por ideias humanas. E eu reconheço que Jesus falou, minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, de maneira nenhuma seguirão os estranhos, entendeu? Então fique esperto, viu? Então é isso, ó. Tem essas linguagens figurativas aí, né? Da outra face, negue-se a si mesmo, você pegar o seu tempo em prol do próximo, de você pregar o evangelho para a pessoa, de você levar alimento para a pessoa. O tempo que você ia gastar com a sua diversão, você vai lá, isso é negar a si mesmo, entendeu? Isso, de uma certa forma, também é uma forma de matar sua carne, porque em vez de você estar fazendo a vontade da carne, você está matando ela para atender os desejos do seu próximo, entendeu? Não o desejo de gente aproveitadora, é o desejo daquelas pessoas que são deveramente viúvas, daqueles órfãos, daquelas pessoas que estão na rua, tá carente, está precisando de um alimento, aí você aproveita e prega a palavra. É nesse sentido, irmãos, entendeu? Não é do jeito que os religiosos inventam aí para enriquecer nas custas dos outros, entendeu? E aí você cada vez mais pobre e eles cada vez mais ricos. Ah, que beleza! Malandragem, né? Isso daí se chama estelionato. É roubar na mão grande, é sem armas. Os caras roubam na lábia, na conversa.
Eles enganam a pessoa, igual os fariseus, sacerdotes lá, vendendo coisa nas igrejas, fazendo... Isso é profanação do templo de Deus. Só que Deus não habita mais nesse templo, entendeu? Mas eles fazem esse simbolismo, mesmo que está profanando as coisas de Deus. Santo não pode misturar com profano, entendeu? É isso aí, irmãos. Então, quando vocês sempre, se alguém lê o livro de Apocalipse, peça, ore antes, peça o discernimento de espírito, esvazie do seu entendimento carnal, porque é um livro muito complexo. É um livro cheio de figuras, né? Então, tem muitas figuras lá, né? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma aqui. Deixa eu ver que Jesus falou alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Deu branco, irmãos. Mas eu falei bastante parábola de Jesus no livro, no Evangelho de João ali que eu estou fazendo, tá? Então é isso, tá? Fica por aqui. Qualquer outra dúvida que alguém tenha, se quiser se comunicar comigo, esse quem tem o meu contato, tá? Do YouTube não tem jeito. O YouTube vocês se comunicam comigo pela área de comentário. Aí vocês tiver dúvida, né? Eu não sei de tudo, tá, irmão? Mas o que eu sei, se eu souber responder, eu esclareço, tá? E tome cuidado com quem vocês escutam no YouTube aí, ou das igrejas, viu? Compare sempre com a Bíblia, é o que eu falo. Mas as pessoas não querem, então... Parece, é aquele lá, ó. As pessoas parecem que gostam de ser enganadas, né? Porque ela busca mesmo que o profeta que está pregando lá, o falso profeta, ensina. É o que elas querem, regozijo para a carne. Então, é o que o outro diz, só os cristãos merecem falso profeta. Vocês querem ser falso cristão ou querem ser cristão seguidor de Cristo verdadeiro? A escolha de cada um, né? Eu não posso impor. Aqui eu só ponho para reflexão, para análise e para mostrar a verdade da palavra, não é a minha verdade. Porque não tem nem verdade em nenhum ser humano, irmãos. Que nós todos somos falhos. A gente transmite da parte de Deus. O que é transmitir da parte de Deus? Mediante a palavra. Entendeu? Eu falo da parte de Deus mediante a palavra. Aí vocês vão lá, conferem se está tudo de acordo com o que eu estou falando. Se procede, entendeu? E antes de vocês conferir e ler na palavra, ore pedindo discernimento do Espírito para vocês interpretar segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade carnal. Que nem é minha interpretação. Não, aí você já está errado. A interpretação não é minha, não é sua. A interpretação é dada mediante o Espírito Santo de Deus. Você tem que interpretar conforme a vontade de Deus. Jesus orou, não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade de meu Pai que está no céu. Então não é a nossa vontade carnal que prevalece. E outra, o que eu vou falar também, viu? Eu já ia me esquecendo, outra coisa importante. Vocês sabem de que a Bíblia fala? Muitos imaginam que a Bíblia está falando sobre nós. Não, ela fala sobre Jesus. A Bíblia inteira fala só de Jesus. Só que a Bíblia foi produzida e espalhada da palavra de Deus para falar de Jesus para nós. Ela foi falada para nós, não de nós. Ela foi escrita para falar do Filho de Deus e do Filho dele, de Deus Pai e Deus Filho, e mais de Deus Filho também, apontar para Cristo. Então ela fala de Jesus para nós, ela não fala sobre nós, entendeu? Então quando a gente fala da parte de Deus, da parte do Evangelho, é isso que a pessoa não... Você sabe o que é humanismo? O humanismo é o homem no centro. Quer dizer, quem tem que estar no centro é Cristo, é Deus, entendeu? Tem a história de glória para o homem. Que glória para o homem, rapaz? Nós somos todos falhos e pecador. A glória é para Deus. Toda a honra e toda a glória é para o Pai que está no céu e para o Filho. Entendeu? Então, o que acontece? Esse negócio aí de egocentrismo. O que é egocentrismo? É a concentração do humanismo. Você fala das coisas de Deus. Muitos falsos profetas falam das coisas de Deus, mas dá testemunho dele. Entendeu? Quando a gente fala... vou falar o meu testemunho, é o testemunho do que Cristo fez na nossa vida, da transformação de caráter, de pessoa, de novo nascimento que Cristo fez na nossa vida. Eu era daquele jeito, Cristo me transformou em uma nova criatura. É esse que é testemunho de Cristo. A gente não testemunha de nós mesmos, testemunhamos, a gente fala de nós para falar o que Cristo fez na nossa vida, não é dar testemunho nosso, pessoal nosso. Não é nós no centro, não é para as pessoas olhar para a gente, é para elas enxergar Cristo em nós, entendeu? Apontar para Cristo, que eu diminua e que Cristo cresça, entendeu? É isso.
entendeu? O egocentrismo, a gente olha no nosso umbigo, entendeu? A gente quer falar da gente, não é da gente. A gente diminui para Cristo crescer, a gente tem que dar testemunho de Deus, testemunho de Cristo, entendeu? Não é sobre nós mesmos. Quando esvaziar de nós mesmos, esvazie do seu eu. O esvaziar do seu eu é você se encher do Espírito Santo para falar da palavra, dar testemunho de Cristo, da obra que ele fez na cruz para a salvação, tá? Cristo é que salva. E outra, quem faz a obra de... A gente não escolhe a Deus, porque nós somos só de pecadores. A nossa carne não quer Deus, tá? Quem nos escolhe é o próprio Deus. A obra de salvação é de Deus, não é nossa. Ah, nós nos mantemos salvos. Aqui, Pinóia, quem mantém nós salvos é o próprio Deus. Porque quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, e Jesus falou no Evangelho de João, que eu fiz o vídeo aí para vocês. As minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. De maneira nenhuma seguirão os estranhos. E ninguém arrebata da mão do meu Pai. O meu Pai que mais deu é maior que tudo. Quer dizer, você não perde sua salvação mais. Se você for verdadeiro cristão e seguir a palavra de Deus. Se você seguir a Cristo. Agora, falar de boca que você é de Deus, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Ué, crê, até os demônios creem, meu filho, e treme. Crer é na prática. Como você sabe que você é verdadeiro cristão? Obedecendo a palavra de Cristo. Obedecendo seguindo a Cristo, seguindo as suas pisaduras, lendo a palavra de Cristo e colocando ela em prática. Quando você coloca em prática, não é que você vai ser perfeito, você está se santificando, se purificando, sendo o verdadeiro discípulo de Cristo, entendeu? Nós fazemos discípulo, não é para nós, é para Cristo, não é para a igreja, não é para a igreja de pedra, não é para pastor. O bom pastor é Cristo, ele é o sumo pastor. Hoje em dia não tem mais pastor. Cristo tem pastor assim, para mim, para a pessoa não me interpretar mal. Quando o pastor aponta para Cristo, para a palavra, esse é um pastor verdadeiro que Cristo enviou, mas não no sentido denominacional, o pastor de denominação de igreja evangélica católica, não, isso daí é fraudulência, veio do homem. O homem que construiu tudo isso aí, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Parece que a mente da pessoa foi cauterizada. Foi mesmo, por longos de ensinamento de longos anos, desde que a pessoa se entende por gente, colocaram isso na mente da pessoa. Para destruir isso, vixe, é difícil, irmãos. Não é tão fácil assim, não. Porque é dogmas colocaram na mente da pessoa, aquilo entrou e tomou conta da massa cinzenta e agora a pessoa acha que aquilo é de Deus, e não é, é fraudulência. Lógico que tem povo de Deus nessas igrejas, tem, mas Deus manda sair. Sai daí, povo meu, para não ocorrer nos seus pecados, nos seus flagelos, da grande meretriz, entendeu? Mas a pessoa está em rebeldia, não quer ouvir a voz de Deus. Ela quer ouvir a voz, porque Deus falou assim, ó, por que não me ouve a minha voz? Não é que eu parei de falar, é porque tem muito barulho em volta. Vocês estão escutando muitas vozes e não escuta a minha. Deus está falando, eu estou falando, mas você está escutando outras vozes, outros barulhos que estão em volta e não está se concentrando na minha voz. Ou seja, você não está se concentrando na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus, a voz de Deus está lá. Você está ouvindo várias vozes, está dando... Se você ouvir outras vozes, que a Bíblia fala assim também, nos últimos dias amontoarão doutores para si, está em 2 Timóteo isso, tá? E conforme os seus desejos. Quer dizer, você quer buscar doutor e para ele falar o que você quer ouvir. Não o que a palavra quer falar, a palavra da verdade. Entendeu? Por quê? E desviarão o ouvido da verdade, tendo comichão nos ouvidos. Amontoarão doutores para si, conforme os seus desejos, e se desviarão o ouvido da verdade, dando ouvido a doutrinas de homem, ensinos de homem, doutrinas de homem e ensinos de demônio. Aí, ó. Nas igrejas é o que tem ensino de demônio, estão distorcendo a palavra, isso é profanação, entendeu? Então, meus irmãos, atente-se, entendeu? Busque alguém que é de Deus, compare com a Bíblia, que as pessoas falam, tá? Esse foi o vídeo, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tamo junto, tá? Compartilhe o vídeo, deixa o like, tá? Toque o sininho das notificações de todas para receber as notificações quando eu postar vídeo. E se inscreva no canal quem não é inscrito, tá? Por favor, eu peço humildemente de todo o coração, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, amo todos vocês.